com mais um dos palestrantes a brilhantar o evento aqui da UAB, Dr. Carlos Maluf, e teremos o prazer aqui de falar um pouquinho com ele também sobre a participação dele hoje no evento. Dr. Maluf, o que é que a gente pode esperar da sua palestra hoje aqui nesse evento? Então, bom dia a todos. Eu queria dizer que a minha palestra de hoje vai envolver os aspectos gerais do condomínio edilício. Por que aspectos gerais? Eu participei pessoalmente, por ocasião da aprovação do Código Civil de 2002, na parte do direito das coisas. Eu integrava a comissão do saudoso deputado Ricardo Fiuza. E, na época, nós lançamos o primeiro Código Civil comentado, que está na 10ª edição já, em 2016, e com a morte precoce do deputado Ricardo Fiuza, assumiu a coordenação com maestria a professora Regina Beatriz Tavares da Silva, a partir da 6ª edição até a 10ª. E nesse Código Civil comentado, nós tivemos grandes juristas que colaboraram com ele. Por exemplo, o professor Zeno Veloso, falecido há pouco mais de 2 anos, que cuidou da parte das sucessões. A professora Maria Helena Diniz cuidou da parte geral. Eu cuidei da parte do direito das coisas e parte do direito dos contratos. O desembargador e presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Jones Figueiredo Alves, cuidou do direito dos contratos. A professora Regina Beatriz Tavares da Silva cuidou do direito de família e parte da responsabilidade civil. O desembargador Alcoforado Assunção, Alexandre Alcoforado Assunção do Recife, cuidou da parte também de família. O professor Mário Luiz Delgado cuidou do direito das obrigações. E o desembargador Joel Dias Figueira Júnior cuidou de parte também do direito das coisas. Então, esses eram os... E o deputado Ricardo Fiuza cuidava do direito de empresa. Com a morte do deputado Fiuza, assumiu essa matéria, a incumbência ficou a cargo do professor titular Newton De Luca, que também é aposentado na Faculdade de Direito, foi desembargador do Tribunal Regional Federal de São Paulo. Então, esses anos, esse código tinha uma particularidade, ele continha o histórico de todos os 2.046 artigos. Por quê? Porque o deputado Fiuza, ele era o presidente da comissão, ele representava o Congresso Nacional, é o deputado que apresentou o projeto. Então, ele tinha o histórico de artigo por artigo. Então, o nosso código tem mais de 2.000 páginas, ele é sui generis, porque foi o primeiro, depois dele tivemos outros códigos comentados, mas o nosso foi o primeiro, e até a 5ª edição, para vocês terem uma ideia, no Brasil ele vendeu mais de 50.000 exemplares, o que é muito para um livro de direito. E a editora Saraiva é que fez a edição dessas 10 edições. Hoje eu vou tentar em 50 minutos, o que não é fácil, uma tarefa meio difícil. Eu tenho um livro sobre condomínio edilício. Doutor Miguel, então, por favor, pega para a gente o livro. O livro Meu Condomínio Edilício é um livro que eu cuidei de todo, eu praticamente comentei artigo por artigo do Código Civil de 2002, comentei artigo por artigo, ele está na 3ª edição, segunda tirada de 2010. Infelizmente, com os problemas que nós tivemos agora com a Saraiva, né? Então, ele não saiu a 4ª edição, eu estou com ela praticamente pronta. E, paralelamente a isso, todo o Brasil sabe que o Washington de Barros Monteiro foi um dos maiores civilistas desse país. E eu fui aluno dele na Faculdade de Direito, e por ocasião da morte dele, Washington de Barros Monteiro, fui convidado pela filha dele, Ana Cristina de Barros Monteiro França Pinto, a ser atualizador, depois coautor dessa obra. E fui coautor já desde 2007 até 2015, durante 7 edições, eu fui o coautor de Washington de Barros Monteiro, que, depois da morte de Cláudio Bevilacqua, foi o primeiro civilista que começou a escrever no Brasil a partir de 1952. Depois dele vieram Silvio Rodrigues, outros, Caio Mário da Silva Pereira, Orlando Gomes, Marina Diniz, Carlos Roberto Gonçalves, e os mais jovens agora, Flávio Tartucci e outros. Mas o Washington realmente é uma obra que tem 70 anos, está na 44ª edição, o que não é pouco. E me dá muita honra e orgulho eu ser o coautor dessa obra há pelo menos 20 anos. Bem, mas hoje eu vou tratar genericamente do quê? Da natureza jurídica do condomínio, se ele tem personalidade jurídica, se não tem, a questão da multa contratual. Eu critiquei muito o código que reduziu abruptamente a multa de 10% para 2%, e ninguém mais pagava condomínio nesse país, aumentou a inadimplência em 50%. Tentei aprovar um projeto, e o presidente Lula, lá atrás, no primeiro mandato dele, vetou, que o meu projeto era mais racional. Ele falou, olha, pode ser 10% ao mês, mas podia ser uma multa diária de 0,33, que era razoável. Se tu atrasava um dia, não precisava pagar 10% de multa.
o presidente Lula vetou. Então, reduziu para mas tem que ser 2% como conta de luz, como conta de água, mas só que não tem relação de consumo no condomínio. Não existe uma prestação de serviço. Se eu não pago, eu onero o meu vizinho. Então, a meu ver, é um enriquecimento sem causa, porque quando o sujeito paga o condomínio, a Assembleia fala, não, esse dinheiro não volta para o condomínio, vai ficar para o fundo de obras, o fundo reserva. Então, eu paguei aquilo que eu não vou ter retorno daquilo. Com isso, vários condomínios, as pessoas ficam 20 anos sem pagar condomínio, e esse dinheiro depois, em vez de voltar para os condomínios, fica tudo, a Assembleia Soberana fala, vai ficar para o fundo de reserva do prédio. E eu não recebo. Às vezes eu tenho 50, 60 mil reais, eu vendo a unidade e perdi aquele dinheiro. Isso é um problema, um problema crônico no condomínio. Doutor Carlos, eu vou ter que interromper aqui, porque já está sendo convidado a compor a mesa e não vai faltar oportunidade para a gente continuar com essa maravilhosa conversa. E que memória com todos esses dados aí. Vai ser um grande prazer. Uma aula aqui. Uma reflexão aí sobre o direito civil, o direito privado, principalmente esse código importante agora do Miguel Reale. Se permitir, não é fazer propaganda, porque o meu curso é gratuito. Quem quiser ter acesso eu tenho um canal do YouTube gratuito, sim, que é só colocar o meu nome por inteiro, Carlos Alberto W. Maluco. Eu tenho mais de 80 ou 100 vídeos gravados da evolução, e tudo sobre essa matéria de condomínio, está tudo lá. E é gratuito. YouTube, Carlos Alberto Dabos Maluf. Então é só acessar esse canal, gratuito, você tem tudo isso. Meus livros, que são mais de 25 livros, 200 artigos e não sei quantas palestras. Eu não vou dizer que eu sou velho, mas sou antigo, né? E já quero falar para os nossos associados, o Dr. Márcio já fez um convite para o professor aqui para ser um membro benemérito nosso da nossa associação, né? E que para nós será uma honra ter o senhor junto com a gente. A Anacom agradece muito o seu apoio e a sua entrevista. Muito obrigado, uma ótima palestra.